Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal do Colégio Adélia. Eu sou o professor Mariano Ciccone e hoje nós iremos falar sobre a parte da polinização e formação de frutos nas angiospermas. Pessoal, hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre as angiospermas, só que específico sobre polinização, o que é polinização, sobre os agentes polinizadores. Iremos falar sobre formação de frutos e tipos de fruto, tá bom? Então, antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, não se esqueçam de dar aquela curtida e bora para mais um vídeo. Então vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, nós vamos falar mais específico hoje sobre polinização e formação de frutos. Então lembrando que as angiospermas, tá? É o último grupo do reino Plantae que nós vimos. Na aula passada, então não se esqueçam, quem não viu a aula, dá uma conferida lá na aula passada. Nós falamos o geral sobre o grupo das angiospermas. Nós falamos sobre as novidades evolutivas do grupo das angiospermas. Então hoje, para não ficar um vídeo tão comprido, né, tão extenso, eu vou falar rapidinho aqui sobre polinização. Então, primeira coisa, pessoal, no grupo das angiospermas, nós temos como uma novidade evolutiva a flor, formação de flor, tá? O que é a flor, pessoal? A flor é o órgão reprodutivo do grupo, né, das plantas ali, do grupo das angiospermas. Tá? Então eu coloquei aqui um desenho de uma flor que ela vai ter a estrutura masculina, tá? Por que a estrutura masculina? Porque nós temos aí, pessoal, a formação do pólen, do grão de pólen. Então quem produz grão de pólen é a estrutura masculina da flor. No caso aqui, ó, tá? Essa estrutura que estou indicando com o mouse, que nós chamamos de antera. Então quem não viu a aula passada, eu expliquei lá a formação do grão de pólen. Então, o grão de pólen ele vai sair daqui, ó, da antera. E aí ele pode, né, fazer o cruzamento com uma outra planta, tá, que esteja com uma outra flor que esteja numa outra planta, ou pode acontecer a autopolinização, ou seja, o grão de pólen polinizar, né, fecundar a própria planta. Isso se chama autopolinização. Então é o seguinte, nós temos o que nós chamamos de polinização cruzada e autopolinização. Normalmente as plantas, elas vão tentar fazer a polinização cruzada. Por que a polinização cruzada elas tentam fazer? Porque eu tenho pontos positivos e negativos nas duas. Só que aqui, ó, polinização cruzada, eu tenho como ponto positivo da polinização cruzada o aumento da variabilidade genética. Porque quando um grão de pólen, por exemplo, ó, dessa flor, tá? Da estrutura masculina, da antera, ela vai até o estigma aqui, que é a estrutura feminina nessa flor, eu estou levando o material genético daqui, dessa planta, para outra planta. Então eu tenho cruzamento, né? Então eu tenho aqui a união de material genético do indivíduo A para o indivíduo B. Isso aumenta a variabilidade genética. Isso é importante dentro de uma espécie, tá? Quando eu tenho a autopolinização, eu não tenho esse cruzamento. Quando eu tenho a autopolinização, eu não tenho o aumento da variabilidade genética. Por quê? Porque o grão de pólen dessa antera vai fecundar o estigma da própria planta, da própria flor. Então, o material genético ele não vai ser unido com outro de uma outra planta. Perfeito? Então, eu não tenho esse aumento da variabilidade genética. Tem pontos positivos? Tem pontos positivos. Normalmente, na autofecundação, eu faço com que uma planta ela conquiste um ambiente ali, né, ganhando o território. E é uma reprodução mais rápida, porque eu não dependo de agentes polinizadores, eu não dependo do vento, eu não vou depender que o meu grão de pólen produzido aqui, ele percorra um caminho extenso, um caminho longo, para chegar em outra planta. Então eu tenho tanto fatores positivos quanto negativos. Porém, de fatores positivos, tá? Na polinização cruzada, o cruzamento
a troca de material genético é um fator de total importância, tá? Então aqui ó, eu coloquei um resuminho, ó. Polinização cruzada, pólen de uma planta, de uma flor, em outra planta, tá? Lógico, pessoal, lembrando, tem que ser da mesma espécie, tá? É que nem nos animais. Um animal de uma espécie não pode se reproduzir com um animal de outra espécie, tá bom? Então, mesmo esquema. Então, aumento da variabilidade genética. Autopolinização proporciona menor variabilidade dentro de uma população, ou quase nenhuma, tá? Quando ele fala aumento, né, ou pouca variabilidade, pessoal, é que eu posso ter ativação de genes diferentes dentro de um indivíduo, tá? Só que a variabilidade não aumenta, tá? Só que eu tenho, tá? Normalmente, como eu falei, eu tenho a conquista daquele ambiente, tá? Eu tenho uma propagação mais rápida, por isso que eu coloquei aqui, ó, populações pequenas. Isso acontece muito em populações pequenas, para dominar um ambiente, para conquistar um ambiente, e depois acontecer polinização cruzada. Então, isso é um fator importante também na autopolinização. Tudo bem? Bom, tendo a parte aqui da polinização, eu coloquei aqui alguns meios, né, que evitam a autopolinização. Por que isso? Porque, de novo, ó, voltando no slide anterior, eu tenho aqui a polinização cruzada, que as plantas tendem a realizar mais a polinização cruzada. Porém, existe a autopolinização. E existem meios da planta evitar essa autopolinização, que aí eu coloquei aqui, ó, estigma e antera com alturas diferentes. O que é estigma mesmo? O que é antera? De novo, ó, voltando aqui no desenho. Estigma é essa parte aqui, ó. Isso aqui é a parte feminina, tá? Esse aqui é o estilete e aqui dentro eu vou ter o ovário da planta, tá? A antera é essa parte masculina aqui. Então, quando eu tenho estigmas e anteras de tamanhos diferentes, isso faz com que evite a autofecundação, no caso a autopolinização. Normalmente, eu tenho a antera aqui embaixo e o estigma está lá em cima, dificultando o grão de pólen chegar até aqui o estigma, tá? Então isso são os tamanhos diferentes. Barreiras físicas nas flores que separam a antera do estigma. Então, quais são as barreiras físicas? Nesse exemplo aqui, eu quis mostrar muito bem a antera e o estigma, tá? Porém, existem flores, tá, que as próprias pétalas, tá, que são essas partes coloridas, elas ficam aqui ao redor do estigma, meio que protegendo o estigma para que a antera não libere o grão de pólen e esse grão de pólen tem uma dificuldade maior de chegar lá em cima, tá? Então, isso são as barreiras físicas. Normalmente, quem faz são as próprias pétalas, tá? Estames e pistilos que amadurecem em momentos diferentes. Então, o que é estame e o que é pistilo? Estame é o conjunto das estruturas masculinas, várias anteras, e pistilo, no caso, as estruturas femininas. Então, quando elas amadurecem em épocas diferentes, o que ele quer dizer? Eu tenho a estrutura masculina já pronta para reprodução, só que a feminina não, certo? Numa outra flor, eu tenho a estrutura feminina pronta e a masculina não. Então, a estrutura masculina está pronta aqui, libera grão de pólen que vai chegar na estrutura feminina que está pronta, está madura numa outra flor. E aí, quando essa flor não tem mais a estrutura masculina pronta, a estrutura feminina vai ficar pronta. E aí, da outra, eu tenho, né, as anteras com um grão de pólen preparado, ele libera para chegar aqui nessa estrutura feminina. Então, eu tenho épocas diferentes. Isso já é uma forma de evitar a autopolinização, tá? E no caso, o pólen o pólen não desenvolve o tubo polínico no pistilo da mesma flor. Então, isso daí já é uma característica, né, de herança genética herdada, onde o grão de pólen, liberado aqui pela antera, se cair no estigma, tá? Ela acaba tendo uma barreira ali fisiológica que não permite o desenvolvimento do tubo polínico, tá? Lembrando que o grão de pólen, ele tem um material genético para o desenvolvimento do tubo polínico. Perfeito? Então, essas são algumas formas
de você evitar a autopolinização. Lembrando que não é que não deva acontecer, não pode acontecer. De início, tá? E a principal coisa que acontece é a polinização cruzada. É isso que as plantas tendem a fazer, tá bom? Bom, quando eu tenho a polinização, então vamos lá, voltando numa flor aqui. Quando eu tenho a polinização, aconteceu lá o crescimento do tubo polínico, houve a fecundação, que nem eu falei na aula anterior. Então, quem quer aprender um pouquinho mais, volta lá na aula anterior, tá? Eu tenho a fecundação dentro aqui, tá, do ovário. E esse ovário dessa flor, ela vai desenvolver o fruto, pessoal. Então, para produção de fruto, primeiro tem que acontecer a polinização. Por isso que nessa aula nós estamos falando de polinização e formação de fruto. Olha que importante isso. Quando você olha uma árvore produtora de fruto, tá? E se você conseguir olhar essa árvore em épocas diferentes do ano, você começa a perceber que numa determinada época do ano, você não vai ver nem fruto, nem flor nessa árvore. Só que depois de alguns meses, você vai ver flor nessa árvore. E depois de um tempo, você não vê mais flor, mas vai ver fruto. Por quê? O que aconteceu com tudo isso? Quando você não vê nem flor nem fruto, é porque a planta está se preparando para chegar na época reprodutiva. Quando chega na época reprodutiva, ela vai desenvolver as flores, porque as flores são as estruturas reprodutivas da planta, tá? No caso, o angiosperma, pessoal. Então, quando eu tenho flor, eu estou falando assim, opa, já estou preparado para a reprodução. A flor se prepara, né? Tem a estrutura masculina e feminina, ocorre a fecundação. Ocorreu fecundação, o que eu vou ter aqui? Agora eu vou ter a formação do fruto. Então, toda essa parte da flor, ela vai cair, ela vai murchar, as pétalas vão cair, tá? O estigma aqui, o pistilo aqui, tudo vai cair. O que vai formar? Vai formar o fruto. Então, no lugar da flor, vai formar o fruto. Na verdade, a flor, pessoal, tá? Ela é o ovário desenvolvido, perfeito? Eu já vou voltar aqui para falar de agentes polinizadores, tá? Então, a flor, lembrando que é o ovário desenvolvido. Então, é o seguinte, ó. Definição de fruto, tá? Ovário maduro, como eu acabei de falar, fruto desenvolvido. Função do fruto, proteger a semente e ajudar na dispersão dessa semente também. Por que na dispersão dessa semente? Muitos frutos servem de alimentos para diversos animais. Então, quando um animal ele se alimenta de um fruto aqui, ele pega o fruto, ele pode levar esse fruto para lugares mais distantes, tá? Se alimentar desse fruto em lugares mais distantes. Então, ele vai deixar essa semente em lugares mais distantes. Ou existem frutos que o animal ele come de forma, né, inteiro, tá? Sem quebrar. Ele vai digerir esse fruto, mas a semente fica intacta. Então essa semente acaba saindo nas fezes desse animal, em lugares muito mais distantes da onde ele pegou aquele fruto. Então o fruto ele também serve como dispersão, tá? Detalhe importante aqui, ó. Como eu falei em fruto, em animal comer o fruto, qual que é a diferença de fruto e frutar, tá? Então vamos lá. O fruto, pessoal, é um termo botânico, tá? É um termo botânico utilizado, tá? Para explicar o desenvolvimento do ovário e a estrutura que protege a semente. Quando eu falo fruta, fruta é um termo popular, tá? Fruta é um termo popular para os frutos que são comestíveis pela nossa espécie. Então, quando eu falo assim, vou comer uma manga, tá? A manga é uma fruta? É uma fruta, porque ela é o quê? Um fruto comestível por nós, pelo homem, perfeito? Quando eu falo assim, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui diferente. Ó, a pimenta.
A pimenta, ela é um fruto, tá? Por que que ele é um fruto? Porque dentro da pimenta eu tenho ali sementes, ou seja, ovário maduro que está protegendo a semente. Então ele é um fruto. Mas eu não vou usar o termo fruta. Ah, vou comer uma pimenta, uma fruta pimenta e comer ela de forma crua, tá bom? Mais ou menos para a gente entender. Eu poderia usar, por exemplo, o pepino, tá? O pepino tem as sementes lá dentro. Um exemplo mais fácil, feijão. O feijão que a gente come é a semente. A vagem do feijão é o fruto, tá? Então a gente não vai comer o fruto, né? A gente não vai falar, ah, vou comer uma fruta do feijão, né? No caso, a vagem do feijão de forma crua, tá bom? Então, fruto é um termo botânico e fruta é um termo popular que a gente utiliza para esses tipos de alimento, tá bom? Bom, existem dois tipos de frutos, tá? Duas determinações. Frutos secos, que são aqueles, né, que não existe uma estrutura suculenta, né, que atrai muitos animais para isso, e frutos carnosos, que são aqueles que atraem mais animais para isso. Por exemplo, a manga, que eu acabei de falar, tá? Então a manga é um fruto carnoso, tá? Podemos falar aqui, ó, tá, que fruto seco, por exemplo, o feijão é um fruto seco, tá bom? Certo? E tem aqueles que abrem sozinho ou aqueles que não abrem sozinho, tá? Então a gente chama assim, ó, de todo aquele fruto que estoura e abre sozinho, normalmente com a vagem do feijão, tá? A gente chama de fruto dehiscente, tá aqui, tá? E aquele que não abre sozinho, a gente chama de indehiscente. Um exemplo aqui, ó, o coco, a laranja, o milho, tudo bem? Certo? Então, o fruto é a estrutura que protege a semente, tá? Eu tenho os frutos secos e frutos carnosos. Perfeito? Eu tenho também aqui, ó, por exemplo, os frutos que são formados por um carpelo e frutos que são formados por vários carpelos. No exemplo aqui, ó, um fruto formado por vários carpelos, pessoal, eu coloquei o tomate. Tá? O tomate é um fruto porque ele tem semente lá dentro, ele protege a semente. Então, quando ele tem vários carpelos, ó, eu vou ver várias sementes. Então, normalmente, quando eu tenho ali várias sementes, é porque aquela flor tinha vários carpelos. Quando eu tenho um carpelo só, o exemplo, o abacate ou a manga, que eu acabei de falar aqui também, tá? Eu só vejo lá, a gente chama até de caroço, né? Porque é uma semente maior, né? Quando eu vejo aquele caroço, no caso aquela semente única, é porque a flor tinha um carpelo só. Perfeito? Então, lembrem das estruturas do fruto. Só para voltar aqui, ó, quando a gente falou em polinização, quando a gente falou em grão de pólen que sai de um lugar, vai para outro, e toda planta ela tende à polinização cruzada, nas angiospermas nós tivemos uma novidade evolutiva que foi o aumento da polinização com os animais. Por que isso? Porque nas angiospermas eu tenho uma estrutura que é a flor. E a flor é uma estrutura bonita, é uma estrutura muitas vezes cheirosa, é uma estrutura que atrai, tá, animais. Por quê? Porque ela produz substâncias nutritivas para alguns animais. Então, no grupo das angiospermas, tá, eu tenho a polinização que é feita pelo vento, como nas gimnospermas, que nós vimos, só que agora eu tenho a polinização feita por animais, tá? Na maior parte dos animais polinizadores são insetos, principalmente as abelhas, pessoal, tá? Um animal de total importância. Isso, tá? Esses animais que fazem a polinização ou os animais que comem o fruto para dispersar as sementes, isso nós chamamos de coevolução, tá? Quando nós temos dois organismos totalmente diferentes, uma planta e um animal, onde um acaba ajudando o outro. No caso da polinização, a abelha vai lá para pegar o néctar da flor e a flor ela acaba liberando o grão de pólen, tá? Que gruda ali nas patas do inseto para acontecer a polinização. Então essa ajuda desses dois organismos, um animal e uma planta, a gente chama de coevolução. Eles evoluíram de forma
de forma unificada, juntos ali, tá? Para um ajudar o outro, tá? Dos agentes polinizadores, na maior parte os insetos, como eu falei para vocês, nós temos o morcego, normalmente as plantas que são polinizadas por morcegos, a flor, ela libera suas estruturas, no caso o grão de pólen, no período noturno. Nós temos aves polinizadoras, né? Principalmente aí o beija-flor, é uma ave que ajuda muito na polinização, tudo bem? Por isso que normalmente o beija-flor ele vai na flor ali para pegar o néctar, que é uma substância nutritiva, e o vento, como já acontecia nas gimnospermas, tá? Normalmente, pessoal, quando a planta ela tem uma flor colorida, o grão de pólen pegajoso, tá? E a flor tem estruturas nutritivas, ela vai ser polinizada por animais, tá bom? Então, ó, flor colorida, cheirosa, que tem nutriente, grão de pólen, tá? Pegajoso, normalmente ela vai ser polinizada por animais. Quando eu tenho uma flor pequenininha, com as pétalas pequenas, tá? Ela não é muito atrativa, ela não tem um perfume, né, agradável. Normalmente o grão de pólen ele é um pouquinho mais seco e ele vai ser disperso pelo vento, tá? Então a polinização acontece pelo vento. Tudo bem? Certo? Então não lembre aí da polinização e formação de fruto. Primeiro precisa acontecer a polinização para depois acontecer formação de fruto. Bom, pessoal, ficamos aqui com mais um conteúdo, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí a dúvida de vocês no chat, tá? A gente tenta entrar em contato com vocês, respondendo a dúvida de vocês. Eu fiz uma sequência dessas aulas, tá? Vai ter mais uma aula que eu vou falar sobre o grupo das angiospermas, tá? Mas eu estou dividindo para a aula não ficar muito extensa, tá bom? Então, não se esqueça aí de se inscrever no canal do Colégio Adélio, não se esqueça de deixar aquela curtida e até mais uma aula. Tchau, tchau, pessoal!